Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos aprender como funciona o Velho Testamento, mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Copete, eu guio cristãos na cura do coração e no caminho da santidade. Toda terça e quinta eu estou aqui ensinando um capítulo da Bíblia. Nós estamos aprendendo Gênesis, Êxodo e Levítico e agora eu quero dar um panorama geral como funciona o Velho Testamento para vocês entenderem como foi feito, como foi dividido os livros, como que a Bíblia foi escrita, tudo isso para a gente entender melhor a palavra de Deus. Lembrando, gente, que a Bíblia diz assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é importante que nós entendemos como funciona o Velho Testamento, como que ele foi feito ali, até porque quando nos perguntarem, nós temos a razão da esperança, como diz o autor, um dos autores do Novo Testamento, que eu não vou lembrar quem é, mas eu sei que tá escrito. Então, pega a sua Bíblia aí, você vai abrir lá no começo, aonde está escrito os livros. Aqui a minha, essa que eu estou usando, né? Eu preciso terminar de ler ela. Ela é a King James, né? 1611. Então eu tô usando essa versão, eu gosto porque ela é a versão Slim, mas a versão que eu mais gosto é a Almeida Corrigida. Eu gosto muito de seguir. Gente, uma curiosidade, eu sei falar todos os livros da Bíblia de cor e eu vou falar aqui com vocês e eu quero que vocês decorem também. Então, se vocês decorarem, já coloca nos comentários, Patrícia, eu também sei de cor. Eu aprendi isso na escola dominical. Muitas igrejas hoje, eu não sei se é muitas igrejas, mas eu sei que bastante igrejas hoje não tem mais escola dominical. Por isso eu também tô aqui para ensinar vocês como que deve ser feito, como que deve ser lido. Então, vocês vão abrir a Bíblia lá onde está escrito todos os livros, né? Gênesis, Êxodo, te dando aqui a numeração. E você vai escrever neles e eu vou te explicar, tá? Como é feito a divisão. Mas vamos primeiros para algumas curiosidades da Bíblia. Tá aqui na minha Bíblia King James e eu vou ler e ensinar para vocês. Então, se você não tem essas curiosidades, pega a caneta, anota. Gente, quanto mais conhecimento, quanto mais você souber da palavra de Deus, mais transformação você vai ter, melhor vai ser sua vida, mais traumas curados também vão ser feitos na sua vida, mais transformação. Então, nós precisamos, a Bíblia é a palavra de Deus, é o pão da vida, é a água que nós bebemos, nós precisamos dela. Na verdade, Jesus, mas Jesus fala em João 1 que ele é o verbo, ele é a própria palavra. Então, vamos lá. A Bíblia, ela contém dois testamentos. Então, toda vez que você lê a Bíblia de Gênesis a Malaquias, você está lendo o Velho Testamento, tá bom? A Velha Aliança. Agora, se você lê de Mateus a Apocalipse, você está lendo o Novo Testamento. Ele se divide por essas etapas. Lembra que nos vídeos eu falo que Deus, ele fala com 3 povos distintos? O mundo, Israel e a igreja. Então, dentro desse contexto, também está tá essa divisão aqui para vocês, ok? Ela tem 66 livros. Se vocês não sabem isso, anotem, pelo amor de Deus. 66 livros, ela tem 783.137 palavras, ela tem 3.116.480 letras. Então, se você precisar pausar o vídeo, pare. O Velho Testamento tem 39 livros, já o Novo Testamento tem 27 livros. E Isaías, ele também tem ao total 66 capítulos. Ele é a Bíblia enxugada, tá bom? Alguns teólogos falam isso. Então, em palavras hebraicas únicas, tem 8.674, palavras gregas, 5.624 e palavras únicas em português tem 12.143. Agora, vamos entender algumas curiosidades legais aqui, ó. Capítulos e versos. A Bíblia tem 1.189 capítulos. A Bíblia tem 31.102 versículos. O Antigo Testamento tem 929 capítulos. Já o Antigo Testamento também
tem 23.143 versículos. O Novo Testamento tem 260 capítulos. O Novo Testamento contém 7.957 versículos, tá? E os capítulos, né? A Bíblia era um livro normal, ele não tinha divisão de capítulos, tipo Gênesis 1, Gênesis 2, Levítico 3, Levítico 4, não existia isso. Somente em 1238, por Hugo de S, abreviado, que eu não sei, caro, foram adicionados capítulos para a gente ter uma forma mais fácil, mais didática de serem lidas. E as divisões dos versos, alguns anos mais tarde, em 1551, por Robert Stephanus, ele começou a colocar os versículos. Muito importante, gente, a gente aprender isso, muito importante a gente entender como funciona. É muito importante você decorar versículos, você decorar a palavra de Deus. Qual que é o versículo mais longo e mais curto? Então vamos lá. O livro mais longo é Salmos, com 150 capítulos. Agora, o capítulo mais longo é Salmos 119, com 176 versículos. E qual que é o verso mais longo da palavra de Deus? Os raízes aí sabem que é Esther 8, 9. E o livro mais curto é 3 João. Capítulo mais curto da Bíblia é Salmo 117. E o versículo mais curto é Jesus chorou, que é João 11:35. A Bíblia, para você entender, ela foi escrita num período de 1.500 anos, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, lá com Moisés, que nós estamos aprendendo, ele que começou a escrever, né? Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, mas Jó é o livro mais antigo. Então, Jó é antes de... Jó tá mais ou menos com Abraão ali, tá bom? Depois eu explico isso, enfim. E até 100 anos depois de Cristo. Foi escrito por mais de 40 gerações, mais de 40 autores em diferentes esferas da Bíblia. Então, Moisés escreveu, mas João também, apóstolo de Jesus, escreveu em muitos lugares diferentes, em momentos diferentes, em 3 continentes, Ásia, África e Europa, e em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego. Então, nós precisamos entender que no Antigo Testamento também tem algumas divisões. Vamos aprender aí, ó. E depois a gente vai escrever para você não esquecer, tá bom? Então, no Antigo Testamento ele vai ter 17 livros históricos. Ele vai ter 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Eu vou falar para vocês, mas só vamos correr um pouquinho aqui. O Novo Testamento, ele tem 4 evangelhos, né? Os 4 evangelhos, esqueci o nome, que é iguais uns aos outros, né? Não é gêmeos. Não é sinótico. Se for sinóticos, ok. Se não for, desculpa, mas eu realmente esqueci. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, mas também escreveu Atos dos Apóstolos. Lembrando, gente, Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus, ele não estava no meio dos 12. A gente confunde um pouco isso, mas ele escreveu Lucas e escreveu Atos. E contém 21 cartas e uma revelação. Agora vamos ver quais são os livros históricos. Vou falar um pouquinho mais devagar para você estar anotando, é isso? Então tá bom, vamos lá. Então, você já pode adicionar os livros históricos de Gênesis a Esther. Então vai ser Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Naquela divisão, eu não quero que você escreva isso, tá bom? Naquela divisão, eu vou te falar como que a gente vai escrever. Os 5 livros poéticos é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E os 17 livros proféticos são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E não tem
nenhum prompt aqui não, tá, gente? Teleprompt não, tô falando aqui da minha cabeça, porque eu decorei, porque a minha professora Amélia me ensinou. No Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Livros históricos, como eu já falei, Atos dos Apóstolos, e as cartas, que é Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 João, 1 João, 2 João, 3 João. Falei Pedro, se eu não falei Pedro, é 1 Pedro, 2 Pedro, né? Tiago, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João. Por que primeira? Porque é carta. E lá no Velho Testamento é 1 Reis, porque é livro. 2 João, 3 João, Judas. E a última, que é Revelação, que é Apocalipse. Gente, eu vou falar os livros de cor aqui para vocês, mas antes vamos fazer a divisão, porque nós precisamos entender. E ainda eu vou te explicar como funciona, tá? Algumas curiosidades e a divisão. Então vamos lá, pega lá de Gênesis a Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aqui, ó, tá? Você pega os 5 e vai escrever o Pentateuco, que é o conjunto de 5 livros da lei, tá bom? Escrito por Moisés. Depois de Josué a Esther, livros históricos, ok? Então, enquanto você vai anotando, livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esther. Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, ok? Agora os poéticos vai ser Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos, ok? Agora, de Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os livros dos profetas maiores. Será que é porque eles tinham 2 metros de altura? Não. É porque os textos deles são maiores, capítulos maiores. E de Oséias a Malaquias são os profetas menores. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, olha, Jesus, Ageu, Zacarias e Malaquias. Por isso que é tão importante a gente aprender tudo isso. Então, vamos lá tentar falar os livros da Bíblia de cor? As minhas crianças estão quase decorando. Quem acompanha eu no Instagram, meu ministério com evangelismo infantil, nós estamos ensinando a palavra de Deus, eu ensino o varal bíblico. Aqui eu vou ensinar para vocês também um pouquinho mais para frente. Mas é um panorama da Bíblia, tá bom? E como que funciona Vamos falar os livros da Bíblia, né? Então, eu vou falar pausadamente, você vai repetindo comigo e depois vocês decorem em casa. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? O Velho Testamento é formado por 39 livros, organizados por tipo de conteúdo e não por ordem cronológica exata, tá bom? Ele vai contar a história da criação do mundo, da formação do povo de Israel, da lei, da vida prática, da sabedoria, das quedas, das correções, das esperanças de redenções e como tudo aponta para Cristo.
Então, vamos lá. Primeiro 5 livros da lei, ou o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, escrito por Moisés enquanto estava no Êxodo, enquanto estava no deserto, tá bom? Então, é a fundação de tudo. Qual que é o tema central desses 5 livros? É aliança, identidade e propósito. Então, gente, papel e caneta na mão. Pega lá na sua Bíblia, vai escrevendo. É bom que fica como Bíblia de crente mesmo. E você vai entender como funciona. Gênesis, ele é o começo de tudo. Então, ele vai contar sobre criação, queda, promessa e patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. O Êxodo é a libertação. Lembrando, Gênesis significa início, Êxodo significa saída, tá bom? Êxodo significa libertação. Deus tira o povo da escravidão e revela o seu nome e o seu caráter. Números. Opa, já pulei aí, é Levítico. Levítico, santidade. Vai falar sobre santidade. Como um Deus santo habita no meio de um povo imperfeito. Números é a peregrinação. Gente, você acredita que eu estava estudando entre Êxodo e Levítico? Gente, quando termina Levítico e vai para Números, desculpa, Êxodo não, gente, passa um ano só. Eu achei que tinha passado já uns 40 anos. Terminando Levítico e começando o Êxodo, é um ano só que eles estão no deserto. Meu Deus, tem mais 39 anos, coitado de Moisés. Enfim, em Números é sobre a peregrinação. O povo caminha, murmura, aprende e amadurece. Alguns, né? Porque a maioria morre no deserto. E Deuteronômio é a aliança renovada. A lei explica com amor antes da terra prometida. Então é Deus organizando o seu povo para se estruturar como social, político, enfim. Antes de Deus mudar o lugar do povo, ele muda o coração do povo. Vamos lá para os livros históricos, que é Josué a Esther. Gente, eu vou deixar esse vídeo no coração discipulado em Gênesis, então tá nessa playlist, tá bom? Então algumas pessoas às vezes vão estar lá em Josué, estudando Josué, mas essa introdução fica com Gênesis, tá bom? Josué e a Esther mostram fatos reais da história de Israel. O tema central desses livros é a obediência, conquista, queda e restauração. Josué é conquista da terra prometida. Juízes vai falar sobre o ciclo do pecado, opressão, arrependimento e libertação. Ruth vai contar da redenção no cotidiano, uma história de amor e também fidelidade. Agora nós entramos, de Josué, Juízes e Ruth é conquista e juízes. Agora nós vamos entrar no período monarquia, que é de 1 Samuel a praticamente 2 Reis, mas tem uma história paralela que é contada em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Em 1 Samuel, Saul e o início do rei Davi. Rei Saul e o início do rei Davi. Era monarca. 2 Samuel vai contar a história do reinado de Davi. 1 Reis conta Salomão e a divisão do reino. Então, Israel vai ser dividido. Nós vamos aprender só mais pra frente, né? Porque nós estamos nos 3 primeiros livros ainda. 2 Reis, decadência e exílio. Decadência do povo de Israel e o exílio para outros povos. Como eu falei, 1 Crônicas e 2 Crônicas vai contar uma história paralela. Então é a ênfase espiritual da história e o templo, a fidelidade a Deus de 2 Crônica. Desculpa, 1 Crônicas, ênfase espiritual da história e 2 Crônicas, o templo e a fidelidade a Deus. Se você estiver achando que tá muito rápido, vai pausando o vídeo para escrever, tá bom?
O pós-exílio, que vai ser Esdras, Neemias e Esther. Esdras vai falar da reconstrução espiritual, não somente de Israel quando eles voltam do exílio, mas também dentro do povo. Tá vendo que tudo com Deus é processo? Não é de uma hora para outra. Então, o relacionamento que a gente tanto quer precisa de muita construção em nós, precisa de mudar muita coisa, precisa de transformar muitas coisas. Neemias vai falar de reconstrução dos muros e da identidade. Deus precisa o tempo todo nos lembrar qual é a nossa identidade. Esther vai contar que Deus age mesmo quando tudo parece silencioso. Gente, uma curiosidade aqui, você sabia que Esther não cita o nome de Deus em nenhum momento? Mas você vê Deus trabalhando nos bastidores o tempo todo. Então, toda vez que o povo se afasta de Deus, perde o rumo, quando volta, encontra graça. Vamos para os livros poéticos de sabedoria, que é Jó a Cantares. Então, o tema central é a alma humana diante de Deus. Jó vai falar do sofrimento e da fé. Lembrando que Jó é mais ou menos contemporâneo de Abraão, se eu não me engano, tá bom? Se eu me enganar, eu volto em algum vídeo e falo isso. É que, gente, é tanta informação que a gente às vezes mistura. Então, por favor, não é a gente não querer buscar. Eu vou até buscar aqui, agora, só para não parecer que a gente é irresponsável. É porque eu cresci na igreja e aí a gente aprende muita coisa. E às vezes as informações confundem, ficam paralelas. Então, como eu tô estudando sobre uns vídeos, que nem estudando praticamente sobre Gênesis, Êxodo e Levítico juntamente. Aí agora eu tô dando esse panorama, a gente costuma confundir as informações. Vamos ver, Jó era contemporâneo de quem? Vamos ver se eu estou errada. Jó, segundo aqui o Google, era contemporâneo de Noé. Mas também pode ter sido contemporâneo, ele poderia ter vivido na época de Abraão, talvez, né? Diz assim que sim e que não, mas tem alguns versículos falando que não. Enfim, não vamos entrar nesse quesito não, pelo amor de Deus, não vou ficar doida aqui, tem que estudar um pouquinho mais. Salmos fala de emoções humanas em oração. Então, quando você estiver triste, quando estiver tudo dando errado, quando os inimigos estiverem te perseguindo, leia Salmos. Ele é um conforto ao nosso coração. Provérbios é sabedoria prática para a vida. Eu já tenho o costume de ler Provérbios todos os dias, mas o ano passado eu dei uma falhada, esse ano eu quero ler, então eu faltei só um dia de janeiro para ler, acabei esquecendo, mas todo dia eu tenho lido Provérbios. É muita sabedoria. E a gente vai fazer um estudo aqui profundo sobre provérbios e como aplicar na nossa vida. Vocês vão amar, mas é bem mais pra frente, tá bom? Eclesiastes vai falar sobre o vazio sem Deus. E é o mesmo autor de Provérbios e de Cantares. Cantares é um livro de amor, de romance. Se você tá apaixonada, vai ler Cantares. Pega ali uns versículos para mandar pro amado, mas amado, não pega os versículos e mande para sua esposa, pelo amor de Deus, para sua namorada, porque assim, era uma linguagem da época, é uma linguagem bem antiga e talvez a gente assim não entende muito bem. Quem sabe o que eu tô falando? Deus, ele não quer só obediência. Esses livros se resumem em Deus não só quer obediência, mas Deus quer relacionamento. Vamos para os profetas maiores, Isaías e Daniel. Não era porque eles tinham 2 metros de altura. Quando eu era criança eu achava que eles tinham 2 metros de altura, eles eram grandes. Não, mas é porque os capítulos deles é maior. Enquanto, que nem, por exemplo, Daniel acho que tem 12 capítulos, né? Naum, Obadias tem um capítulo só, Amós tem 9, então por isso que Joel tem 3, por isso que é chamado profetas menores, tá bom? Então são maiores pelo tamanho e também não é pela importância. O tema central dos profetas maiores é arrependimento, juízo e esperança messiânica. Isaías
fala sobre o Messias prometido. Jeremias, sobre o coração quebrado de Deus. Lamentações, dor pelo pecado. Ezequiel, glória e restauração. Daniel, Deus governa sobre reinos. Gente, a hora que a gente aprender sobre Daniel e Apocalipse, a cabeça de vocês vai ser... Vocês nunca mais vão falar que Apocalipse é difícil. Apocalipse é revelação, é lindo. Eu amo dar aula sobre Apocalipse. Eu amo. Então, mesmo nos juízos, Deus nunca abandona a sua promessa. Vamos lá, terminando nossos profetas menores de Oséias e Malaquias, novamente, menores não tamanho, mas profundos na mensagem. O tema central é chamada ao arrependimento e à esperança futura. Oséias vai falar do amor fiel, apesar da traição. Joel é um chamado ao arrependimento. Amós fala de justiça social. Obadias fala que Deus é justo. Jonas, misericórdia além das fronteiras. Miqueias, justiça, misericórdia e humildade. Naum, juízo sobre opressão. Abacuque, fé em meio ao caos. Sofonias fala sobre o dia do Senhor. Ageu, prioridades espirituais. Zacarias vai falar sobre a esperança messiânica, a esperança da vinda do Messias. E Malaquias, preparação para o Messias. O silêncio de Deus, que vai entrar em 400 anos de silêncio, a gente vai aprender mais para frente, mas nós entendemos que o silêncio de Deus nunca é ausência. Na verdade, é preparação. Então, mais uma visão geral aqui do Velho Testamento. Gênesis, promessa. Êxodo e Deuteronômio, aliança. Josué, a Esther, história. Jó, a Cantares, emoções e sabedoria. Isaías, a Malaquias, esperança messiânica. Entendendo que tudo apronta para Jesus, que cumpre a lei, restaura a aliança e revela o coração do Pai. Vale a pena ou não vale ser obediente a esse Deus? Vale ou não vale a pena servir esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso? Gente, quanto mais a gente aprende, quanto mais... Gente, hoje eu fiz uma oração assim para o Senhor. Senhor, Israel era uma teocracia. Eu sei que os povos não querem ser teocracia. Eu sei que os países não querem uma teocracia, mas eu quero uma teocracia na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus e me aponte, me guie. Estou disposta a obedecer ao Senhor, porque é magnífico, gente, como que Deus, Ele é todo cuidadoso, Ele é todo protetor, Ele é todo paizinho nosso. Entendeu? Não um pai que não corrige, um pai que corrige, mas com amor, que nos busca, mesmo a gente errando, mesmo a gente deixando ele de lado, ele nos ama. Oh meu Deus, como que a gente não vai servir esse Deus? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Eis aqui a Tua serva, faz em mim conforme a Sua vontade. Então, gente, aqui a Patrícia Copete não é uma Patrícia que é livre de erros, perfeita, santa. Pelo contrário, eu tenho 1001 defeitos em mim, 1001 erros. Eu errei tanto na minha vida e fui errando. E não aconselho vocês a ir para esse mesmo caminho, mas eu escolhi essa vida. Não uma vida longe dele, mas uma vida perto dele, porque ele me perdoa todos os dias. Ele tem a remissão dos pecados. É Ele quem renova a sua misericórdia todos os dias. E nós devemos tudo a Ele. E você dá por amor, não por dever. Você vive por amor, você obedece por amor e não por dever. Então, não esquece, gente, tô soltando esse vídeo aqui na segunda-feira, mas toda terça e quinta tem os nossos
nossos estudos profundos sobre cada capítulo da Bíblia e aplicação na nossa vida sentimental. Então, isso tudo foi para vocês entenderem como que a Bíblia foi formada, como que a Bíblia foi feita. Obrigada por assistir até aqui e Deus abençoe. E não deixe de inscrever, compartilhar, comentar e curtir. Deus abençoe.